O Marco Feliciano, ele tá todo choramingoso por causa da CPI. Eu particularmente adoro quando ele se dá mal. Ele começou a falar, os governistas pegaram pra si a CPI. É claro, nós falamos que seria um grande erro dos bolsonaristas tentarem fazer essa CPI. Agora eles têm que aguentar, porque as convocações foram pesadas. Mauro Cid, Anderson Torres, e mesmo que eles fiquem em silêncio, o depoimento chave não é do Cid, não é do Torres, mas sim do diretor-geral da Polícia Rodoviária, por conta daquela obstrução na votação do segundo turno, e ele vai ser o primeiro a depor. Os bolsonaristas, eles se deram mal, e você vai colocar nos comentários. Primeiro eu quero saber se você tem essa satisfação em ver o Marco Feliciano se dando mal. Coloca nos comentários. E essa CPI foi um erro dos bolsonaristas? Eles se deram mal? Deixa o seu like se você concorda comigo que eles vão se dar muito mal e se inscreva no canal. O Feliciano, ele já começou as reclamações dele. Ah não, os governistas eles sequestraram a CPI para eles. É óbvio. É óbvio, a oposição bolsonarista é completamente desorganizada, eles não fizeram a contagem direita dos integrantes e nós falamos, olha, esses caras eles vão se dar mal e agora deram, porque eles nunca quiseram abrir essa CPI de verdade, eles só quiseram usar como retórica para fustigar e desgastar o governo Lula. Agora que a CPI foi aberta, eles vão ter que engolir. Principalmente os depoimentos que vão surgir. Vai ter o depoimento do Mauro Cid, já foi convocado, né? O requerimento já foi aprovado. Ele tem trabalhado fortemente nos bastidores para não ter que prestar o depoimento. Eles querem falar o seguinte, não, se o Mauro Cid for prestar o depoimento, a defesa dele. Nós não queremos o juramento de falar a verdade. E nós também queremos que o Mauro Cid possa ficar em silêncio. Essa é a estratégia principal da defesa do Mauro Cid. Fazer com que ele sempre fique em silêncio, a não ser no caso das joias. Por quê, pessoal? A defesa do Mauro Cid prepara a delação premiada. Qualquer coisa que for falada na CPI dos atos antidemocráticos pode atrapalhar as estratégias da defesa. Então o Cid tem que ficar assim, com boquinha de siri. Mas não interessa se ele vai falar ou não, porque o depoimento dele não é tão importante assim, como não é o depoimento do Anderson Torres. O Torres também foi chamado para depor. Não se sabe se ele vai na condição de investigado ou de testemunha. A depender da condição que ele for, porque a defesa ainda não foi notificada, ele vai poder ficar em silêncio. Então a defesa quer que ele fique em silêncio ou quer que ele nem vá. É muito possível que eles comecem a alegar que o Anderson Torres está muito mal, está com problemas psicológicos, porque de fato, ao que tudo indica, ele está mesmo. E por conta disso, ele não precisaria ir à CPI prestar o seu depoimento. Ele também quer fugir, porque ele tem problemas muito mais sérios, muito maiores do que da CPI. Mas, pessoal, independentemente de depoimento de Torres ou depoimento de Mauro Cid, esses não são os depoimentos mais importantes. O depoimento-chave, no meu entendimento, é o do Silvinei Vasquez. Quem é Silvinei Vasquez? Ele era diretor da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro. Esse cara, ele é uma peça-chave, porque aí sim nós podemos ter uma comprovação forte de tentativa de obstrução do governo Bolsonaro contra o Lula na votação do segundo turno. Porque você está lembrado que nós tivemos uma operação muito estranha e suspeita da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, que foi um local que o Lula arrebentou com o Bolsonaro no primeiro turno. E a Polícia Rodoviária, ela fez aquela operação para dificultar a votação no Lula, para dar a vitória ao Bolsonaro. E ele vai prestar esclarecimentos justamente sobre essa situação, que ainda está muito obscura. Por isso que eu vejo que o depoimento dele é o mais importante, porque são as informações que nós precisamos obter. Porque se for comprovado uma atuação do Anderson Torres e do Bolsonaro contra a votação no Lula, isso é um ataque direto não somente à República, mas à democracia, porque eles usaram instrumentos governamentais para impedir que a população se expressasse. Aí sim é um crime muito mais pesado. E as provas contra o Anderson Torres e também contra o Silvinei são robustas, porque foram encontrados documentos, relatórios, melhor dizendo, feitos pelo Departamento Jurídico do Ministério do Anderson Torres para ver quais foram os locais principais de votação. E baseado nesse documento, o Anderson Torres viajou na semana do segundo turno para a Bahia, teve reunião com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal. Eles falaram que havia uma suspeita de compra de votos, mas a Polícia Federal não engoliu.
porque ele queria que a Polícia Federal destinasse um contingente de operações para ajudar a Polícia Rodoviária. Mas a Polícia Federal não topou. Então não deu tão certo assim a estratégia do Anderson Torres. Se tivesse dado certo, se a Polícia Federal tivesse embarcado nessa, o Bolsonaro poderia ter vencido a disputa contra o Lula, porque foi uma diferença muito pequena de votos. E as provas estão aí. E esse é um caso que também é obscuro. É muito crime cometido pelo Bolsonaro. É um caso muito obscuro que não foi ainda, como nós podemos dizer, solucionado. Precisa ser averiguado, porque é um ataque muito pesado, um ato criminoso cometido pelo governo Bolsonaro. Mas na sua opinião, quero que você coloque aí, toda essa sequência de fatos complica o Bolsonaro? Você acha que o depoimento do diretor da Polícia Federal é mais importante ou menos do que do Mauro Cid e do Anderson Torres? Eles em silêncio vão atrapalhar as investigações? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. A situação, ou seja, os governistas, eles vão começar o depoimento, ou os depoimentos, pelo Silvinei, porque eles vão fazer todo um histórico. Por isso que o G. Dias não foi convocado ainda. O plano dos governistas é iniciar pela sequência dos fatos. Então o Silvinei vai prestar o depoimento porque a situação dele aconteceu no segundo turno. Depois nós vamos ter as falas do Bolsonaro, que motivaram os discursos, enfim, e as ações. O segundo passo vai ser a diplomação do Lula, que nós tivemos aquele ataque em Brasília promovido pelos bolsonaristas com invasão à sede da Polícia Federal. Depois, as paralisações das rodovias e, por fim, os atos antidemocráticos. Esse foi o trabalho feito pelos governistas e a oposição foi derrotada. Os bolsonaristas não conseguiram peitar, para o desespero do Marco Feliciano, a situação, ou os governistas. O Gonçalves Dias teve o requerimento dele enviado, mas foi rechaçado, tanto dele quanto do Flávio Dino. Óbvio, porque os governistas têm uma maioria. Se o G. Dias, que é o apelido do Gonçalves Dias, se a situação quiser, o G. Dias nem prestar depoimento vai. Mas existe um entendimento e um acordo dos parlamentares do governo com o próprio governo para que o G. Dias seja de fato convocado e preste depoimento. Mas não nesse momento, porque há uma sequência lógica de fatos e os governistas não querem que a oposição tumultue os trabalhos para além do tumulto que eles estão fazendo. Então o G. Dias vai depor? Vai, mas não agora. O objetivo da oposição é justamente o tumulto. Eles querem criar a narrativa de que havia um plano do próprio governo Lula, que tudo aquilo que aconteceu não foi culpa dos bolsonaristas e muito menos foi culpa deles, parlamentares. Porque tem parlamentar que está com o Lula na mão, caso do Eduardo Bolsonaro. Porque tem um sócio dele numa empresa muito esquisita lá nos Estados Unidos que endossou os atos antidemocráticos. E se pegar esse cara, chega até o Eduardo Bolsonaro. Link aqui no card para você entender esse temor do Bananinha. Então tá tudo caminhando para os bolsonaristas se darem muito, mas muito, mas muito mal. E aí, eu quero que vocês também coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo a cobertura dessa CPI. Eu não tô muito empolgado com ela não, não tem Renan Calheiros, quando não tem o Renan Calheiros eu perco um pouco do meu interesse. Mas vamos ver, coloque aqui nos comentários.